Por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Que a Rússia invadiu a Ucrânia todos sabemos, mas por quê? Qual o real motivo dessa invasão? Pois a Ucrânia, mesmo muito rica em recursos naturais, ainda é um dos países com menor renda em PIB per capita da Europa, o mesmo índice que a Nigéria na África. Já a Rússia, mesmo com um PIB 4 vezes maior, também está perdendo muito dinheiro com esta guerra. Será que ninguém na Rússia pensou nisso antes? Na real, os dois países estão perdendo, pois a Rússia achou que tudo seria fácil, era entrar, pegar e sair, mas não foi o que aconteceu. Já a Ucrânia pensou: se eles invadirem, é só a OTAN entrar e nos ajudar, mas também não aconteceu, e agora? O povo são as principais vítimas, a paz e a estabilidade, muito provavelmente também. Fique comigo até o fim desse vídeo, para entender por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia. Desde 2014, com a anexação russa da Crimeia e a guerra em Donbas, a Ucrânia tornou-se o principal obstáculo no cenário de segurança da Europa. Nesta primavera, o envio de uma poderosa força russa ao longo da fronteira ucraniana destacou mais uma vez a relevância estratégica desse conflito envenenado. Moscou está entrincheirada e não tem intenção de permitir que o país vizinho entre na esfera de influência do Ocidente por meio da adesão à OTAN ou de qualquer outro meio que facilite isso no futuro. Tal resultado transformaria a Ucrânia em um estado hostil à Rússia, em estreito entendimento com os outros países antirrussos da Europa Oriental. Por outro lado, o presidente Biden, com seu slogan "América está de volta", quer restaurar a liderança democrática da América e estabelecer limites claros ao aventureirismo russo. A experiência de presidentes anteriores, que tentaram se aproximar do poder eurasiano e acabaram mais distantes dele do que quando chegaram ao poder, levou o ocupante da Casa Branca a descartar qualquer caminho de apaziguamento em favor do insulto, como meio de colocar suas cartas na mesa antes do jogo começar. Nenhum dos lados parece disposto a buscar uma solução que resolva a situação em termos aceitáveis para o outro, e o confronto está se tornando cada vez mais ideológico e passional. É de esperar que a Rússia, que tem uma vasta experiência em lidar com problemas arraigados, deixe o relógio correr, lançando suas redes de influência, impedindo a estabilização da Ucrânia, e reagindo sempre que a situação estiver comprometida, e que um Kremlin defensivo continue para perseguir sua estratégia híbrida, agressiva que explora as fraquezas de seu adversário. A política externa cada vez mais assertiva do Kremlin, incluindo a anexação da Crimeia em 2014, e sua intervenção na Síria em 2015, pegou muitos de surpresa. No entanto, esse curso de ação foi consequência da visão de mundo do presidente russo, Vladimir Putin, baseada em mais de 2 décadas de insatisfação com o Ocidente, bem como de sua experiência, acumulada na busca de seus objetivos centrais da preservação do regime, o fim da hegemonia dos Estados Unidos e a restabelecimento da Rússia como potência global. Com a Ucrânia havia uma estreita interdependência em energia, finanças, indústria, e um caso particular era a indústria militar, onde a parte do setor de defesa soviético, baseado na Ucrânia, representava cerca de 1/3 da produção industrial de defesa soviética e economia modelo, reforçado pelos interesses daqueles que beneficiaram desta relação na Ucrânia. Mais sutis e também, mais facilmente penetráveis pela Rússia, foram as relações comerciais irregulares e parcialmente criminalizadas, que se desenvolveram à sombra das estruturas oligárquicas. A interação de todas essas circunstâncias tornou a influência russa, não apenas significativa, mas sistêmica, atuando como fator estrutural nos assuntos internos da Ucrânia. As elites políticas e industriais ucranianas, incluindo poderosos oligarcas, aprenderam a lucrar com a integração com a Rússia, minimizando compromissos políticos com Moscou. No entanto, com a chegada do novo século, ao restaurar a verticalidade do poder na Rússia, Putin dificultou muito essa dinâmica. Ele não apenas coordenou e subordinou os atores econômicos, que vinham privatizando a Rússia, mas usou a pressão econômica para extrair concessões políticas da Ucrânia. O petróleo e o gás russos tornaram-se o principal instrumento de coerção. O novo conceito de política externa de junho de 2000 afirmou a necessidade de um cinturão amigável no perímetro da fronteira russa. Em 2003, a Ucrânia, a Bielorrússia e o Cazaquistão aderiram à União Econômica da Eurásia, a iniciativa na qual a integração regional pretendida por Putin deveria depender.
As relações com Washington ficaram tensas. Putin não conseguiu arrancar um acordo das potências ocidentais para deter a expansão da OTAN. A integração das repúblicas bálticas na Aliança Atlântica em 2004 foi o último movimento para o leste que o Kremlin estava disposto a conceder. Para Moscou, esta era uma linha vermelha, enquanto a economia russa estava se recuperando, e Putin devolveu ambição e confiança à Federação Russa. No entanto, a teoria do fim da história havia dado grande confiança na resiliência e autoridade moral da ordem internacional liberal presidida pelos Estados Unidos, e pensava-se em Washington que outros países, incluindo a Rússia, acabariam por se submeter a ela. No final, acabaria sendo um blackjack estratégico e mal jogado, por não reconhecer que, depois de tanto já conquistado, o prudente a fazer era não aumentar mais os lances. Em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, o presidente russo elevou o tom de seu discurso e expressou sua forte oposição a tal ordem hegemônica americana, um mundo onde há um senhor e mestre e aqueles que fazem parte dela, mas também ao próprio mestre. A expansão da OTAN visa cercar a Rússia. Na cúpula de Bucareste em abril de 2008, os pedidos de adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN foram considerados, embora a decisão tenha sido adiada. Nas capitais ocidentais pensava-se que a Rússia era impotente para impedir isso, e teria que aceitar a decisão das nações soberanas. Como afirmado por Thomas Erhard, os Estados Unidos sentiram que eram os vencedores, e a Rússia, como um país fraco, não só teve que sofrer o que devia, mas também foi ignorado. A Rússia, para deixar claro que não aceitaria tal lógica, respondeu com a breve campanha militar na Geórgia, em agosto daquele ano, que teve uma resposta muito tímida do Ocidente, e foi seguida por uma rápida recuperação das relações entre os dois lados. O Kremlin achou que a mensagem havia sido compreendida, e que sua estratégia estava funcionando. Antecipando o que poderia acontecer no futuro, deu início a uma profunda reforma militar das Forças Armadas que se mostraram quase obsoletas. Além disso, as crises do gás de 2006 e de 2008 a 2009 infligiram muitos danos econômicos à Ucrânia, e sua má gestão desta última crise também incorreu em custos de reputação. Somando as perdas do colapso financeiro global, a Ucrânia perdeu 15% de seu PIB em 2009. A guerra, que começou em 2014, marcou o fim de um esforço de 25 anos para sincronizar o desenvolvimento das relações russo-ucranianas por meios pacíficos, embora indiretamente coercitivos. Nos meses seguintes à eleição de Petro Poroshenko como presidente, a cooperação militar industrial foi interrompida, os bancos russos foram sancionados, o comércio foi drasticamente reduzido, e as importações de gás foram reduzidas a quase zero. Desde então, não houve avanço diplomático. Além de várias iniciativas e compromissos, o lado russo está tentando impedir que o país vizinho acabe por aderir à OTAN ou à União Europeia. A relação com o Ocidente sofreu uma deterioração muito grave, e muito difícil de reverter. Tudo indica que a única solução que o Kremlin aceitaria seria a neutralização da Ucrânia. Além disso, a retórica do Kremlin visa deixar claro que a reincorporação da Crimeia na Rússia já é irreversível. A relação entre a Rússia e o Ocidente é difícil por natureza, os dois lados estão separados por culturas estratégicas muito diferentes, e Moscou não aceita uma ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, em que a Rússia não seja reconhecida como uma grande potência. Atualmente, as relações podem ser consideradas rompidas, com tendência a se deteriorar ainda mais. O principal obstáculo tem sido a tentativa de alargar a OTAN a leste, em particular, a incorporação da Ucrânia, para além da linha alcançada em 2004, com a incorporação das repúblicas bálticas. O Kremlin viu isso como uma ameaça aos interesses centrais e ao desejo de Washington de enfraquecer e marginalizar a Rússia. Para evitar isso, Putin assumiu sérios riscos e danos ao seu país, e estreitou as relações entre Moscou e Pequim, em um esforço bem-sucedido para encerrar a ordem internacional liberal presidida por Washington. Estamos agora diante de um cenário que não beneficia nenhum dos lados, mas é muito difícil recuar das posições alcançadas. A Rússia está entrincheirada, e não tem intenção de abandonar suas presas. Existem diferentes sensibilidades dentro da aliança, mas é importante manter a coesão. A China está satisfeita em ver a diferença aumentando. É mais fácil fazer um julgamento sobre a situação do que encontrar uma solução. Talvez a próxima cúpula de Genebra, entre Biden e Putin, forneça algumas pistas. Bom, esse foi o vídeo de hoje.
Compartilhe, deixe seu like. Obrigado, vocês são o máximo. E até o próximo vídeo.